Estamos no ar, como diria Eric Gabriel, ele não está conosco hoje, eu, Carlos Costa, no comando do podcast Motorsport.com 346, com um convidado especialíssimo, vocês já viram no título, comigo para este podcast, também ele, Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN, por 10 anos repórter de Fórmula 1 em loco, um podcast muito especial, a gente até começa de modo diferente aqui, trazendo um recado importante para você e especial para o nosso espectador. Neste mês de agosto, na primeira quinzena, a Mint, plataforma cripto do BTG Pactual, tem uma promoção para você. Você coloca lá R$100 na sua conta da Mint, fazendo o cadastro e usando o Motorsport50, o nosso cupom, que está aqui na tarja e na descrição, e você recebe em retorno R$50 em Bitcoin. Vale bastante a pena, eu tenho feito meus investimentos e tenho tido bons retornos. O senhor também, né, Felipe? Seja bem-vindo. Fala, Carlos, um abraço para todo mundo. Eu acho que essa campanha é muito boa, porque é inegável que muita gente desconhece o Bitcoin e até tem um certo preconceito ao Bitcoin. Então, você ter esse estímulo de se cadastrar com R$100 e ter 50 automaticamente, levando ali a carência para que ele seja acrescentado ao sistema, que é até o dia 22 de agosto. Eu acho que isso é importante só para a pessoa não abrir a conta e achar que ali já vai estar 150 de cara. Acho muito importante porque, no fundo, a grande percepção que você tem ao fazer o seu investimento é acompanhar o percentual. Então, assim, R$100 eu vou colocar lá, não sou especialista, tenho um certo preconceito, deixa eu ver qual é que é. Então, além dos 50 de cashback, você pode, no sentido percentual, que foi a minha leitura, quando eu me cadastrei, foi, deixa eu ver qual é que é. Eu comecei a ver esse percentual tá melhor do que o que eu geralmente tenho. Mas é todo um trabalho diferente, é uma lógica do investimento diferente e que talvez muitos precisem desse movimento pequeno para ganhar confiança, porque foi o que aconteceu comigo. E aí quando você ganha confiança, você fala, caramba, não é que vale a pena? Então, acho que é uma boa sacada que foi feita nesse mês de agosto. Não queria dizer nada, mas mês de agosto é o mês do meu aniversário, é um mês de boas sacadas. Excelente, ó, QR Code na tela se você está nos assistindo pela sua televisão, enfim, link na descrição se você está vendo pelo celular ou ouvindo através dos agregadores de áudio. Então temos um convidado muito especial aqui, pela quarta vez, não sei, no podcast Motorsport.com, ele, Ricardo Molina, comentarista de automobilismo no Grupo Bandeirantes. Entre outras atribuições, Molina, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo conosco e obrigado por aceitar o nosso convite novamente. Não, o prazer é sempre meu, eu já estou ficando o prata da casa, né? Vamos ver se a gente consegue agregar mais um pouquinho de valor que sempre a gente põe uma pimentinha nessa brincadeira aqui. Sem sombra de dúvida. E o Felipe, o Molina vem em um momento oportuno. Tivemos agora, no último fim de semana, GP da Hungria, etapa 14, a última antes das férias da Fórmula 1 em agosto. Podemos falar da corrida, do balanço de meia temporada, digamos assim, embora já tenhamos passado na metade do campeonato, mas começando pelo começo, acho que não dá para fugir do que fez Gabriel Bortoleto aí nessa corrida. Inclusive, o senhor esteve comigo no programa Pódio pós-corrida e falamos dele como piloto do dia, do fim de semana. Eu começo perguntando a ambos, vou jogar essa bucha primeiro para Ricardo Molina. Etapa de Budapeste foi a melhor do Gabriel Bortoleto na Fórmula 1, porque a gente teve a Áustria, com os primeiros pontos dele, piloto do dia também na votação popular, GP da Bélgica, 2 Q3 e 2 top 10, tudo bem que na sprint o nono lugar não dá pontos, e agora um excelente GP da Hungria, tudo bem, sexto lugar, a melhor posição final, e a maneira com a qual ele performou ali no Hungaroring chamou muita atenção. Foi o melhor fim de semana dele, Molina? Numa situação em que a curva de aprendizado está subindo, está acelerando, tem que ter sido o melhor resultado, tá? Porque ele vem melhorando prova a prova, não só ele, a interação dele com o engenheiro, com a equipe continua cometendo alguns erros, ou às vezes com ele, às vezes com o Hülkenberg, né? Agora começou a errar com o Hülkenberg também. Pois é, não que a gente fique feliz com isso, Sim. Porque dois pilotos fortes na mesma estrutura, um empurrando o outro para os resultados, é sempre melhor para o conjunto. Mas, particularmente, o Gabriel Bortoleto. Ele está mais seguro, ele está cometendo menos erros, ele está mais firme. Inclusive, você percebe isso na postura. Ele está menos deslumbrado. Você já notou que os pequenos improvements, né, as pequenas melhorias no desempenho dele já não despertam aquelas reações eufóricas, né? Então ele está entendendo o progresso que ele tem que fazer. Só que, né,
lembrando do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, quanto melhor ele ficar, maior será a cobrança e maior será a carga sobre erros que ele cometer. Então ele tem que ter essa consciência e continuar muito sereno, continuar brigando por melhorar. E aí, Felipe? A gente discutiu isso fim de semana, como dito, mas agora Gabriel Bortoleto, no caso, tem ganhado o mundo no noticiário, aí, sendo destaque da imprensa internacional, marca, enfim, outros veículos jornalísticos mundo afora, não só na Inglaterra, que é o país, digamos, da Fórmula 1, e aqui no Brasil, por óbvio, a hype tem sido grande e justificada, mas queria a sua visão aí sobre o fim de semana do Bortoleto. Eu também acho que foi o fim de semana mais notável, embora eu tenha muito respeito e gostei muito do que eu vi na Bélgica, né? Porque como a Bélgica é o fim de semana dobrado, né? Foi muito difícil ver um piloto que replicou quali da sprint com quali da corrida da sprint. Todos ali, até os ponteiros, tiveram uma perna melhor que a outra. Na chuva, né? E o Bortoleto foi meio bem, entendeu? Então, assim, ok, óbvio que quando você tá ali beliscando um décimo, ou você vai na sprint em nono, que não pontua, isso gera menos clima de Copa do Mundo, né? Porque foi o que aconteceu no Grande Prêmio da Hungria, né? Copa do Mundo. Assim, o Bortoleto nitidamente está furando a bolha de público geral. Primeiro que eu tô vendo o que eu achava que poderia acontecer. A gente teve grandes pilotos que nunca foram festejados por um sexto lugar. E eu fico feliz de ver um certo amadurecimento do público, ou uma renovação do público. Eu acho que está mais para uma renovação do público do que para um amadurecimento, de ver gente que fala, cara, notável o que aconteceu no Grande Prêmio da Hungria, porque foi notável. Mas, por exemplo, o Massa de Sauber, quando chegava em sexto, não tô citando Massa, poderia ser outro, poderia ser o Nasser, inclusive, de Sauber, só para pegar o mesmo ecossistema, embora não seja mais rigorosamente a mesma equipe. Então, eu estou muito feliz. Sobre o que disse o Molina, o que eu acho que vai ser interessante ver nessa curva de aprendizado e, ao mesmo tempo, nessa maturidade, esse oba-oba do noticiário, né? Que eu acho que para ele não pode dizer nada. Sim. Óbvio que é interessante passar a existir, né, no contexto global, assim, do tipo, olha, porque antes o novato era assim, o Kimi Antonelli fazia um pódio, Kimi Antonelli, Radiar pontuando, Radiar, hein? E o Bortoleto num contexto global eu não vi sendo detonado, eu acho que o ponto de vista global foi muito mais maduro do que o brasileiro naquele momento inicial do ano, que, pô, Bortoleto, hein? Aí, porque não sei o quê, por isso que eu falo que eu não acho que há um amadurecimento, porque obviamente tinha aquela turma do mas o Senna de Toleman, entendeu? A gente ia na troma com esse tipo de coisa, Molina. Mas enfim, mas assim, o que eu acho interessante é, agora globalmente ele passou a ser o novato que está sendo assim, não percebido, mas celebrado. E agora ele vai passar a estar em rumores legítimos e, ao mesmo tempo, rumores absolutamente fantasiosos. E aí vai ser muito importante ver se ele vai ter aquela virada de chave do bloqueio, que o meu trabalho é aqui e não importa o entorno, isso aqui já está me rendendo coisas boas. Eu estou muito satisfeito assim, com essa primeira metade de ano do Bortoleto no geral. Assim. Acho que foi muito boa. Esse aspecto mental que você citou é aquele, né? A visibilidade maior decorre do trabalho bem feito. Então, foquemos no trabalho para que assim siga. Acho que esse é um ponto interessante de abordar com relação ao Gabriel. Se não me engano, você mesmo, Molina, sempre destacou, digamos, esse background até familiar do piloto brasileiro da Sauber, que dá a ele um certo estofo e maturidade, eu diria, incomuns para alguém da idade dele. Se a gente compara com o próprio Isaac Hadjar, o Bortoleto nas categorias suporte foi sempre muito mais, não vou dizer cerebral, mas talvez se aplique mesmo, porque ele não tinha os rompantes ali que o Hadjar tinha. Como é que você vê esse momento de transição para o Bortoleto entre aquele novato, como definiu o The Race, The Hidden Rookie Star da Fórmula 1 2025, né, a estrela novata escondida, para o cara que de fato agora está nos holofotes, citado aí pelo Alonso, né, que falou se fosse inglês estaria na capa de todos os jornais. O Bortoleto está conseguindo algumas capas mesmo sem ser inglês. Mas, Molina, como é que você vê o Bortoleto nesse momento? O Lincoln Enzo e o Fran, que é o pai do Gaetano, deixaram o Gabriel apanhar na hora certa. Tá? Nunca deram tudo o que ele precisava, nunca deram coisa assim
em excesso, desde o kart, quando ele foi para a Europa. Então ele apanhou um pouquinho. Apanhou para dar valor. Sabe aquele negócio? Apanhou para dar valor e ele dá. Então eu sempre vejo ele como um cara muito equilibrado, muito maduro para a idade dele. E ele não está se deixando deslumbrar. Cada vez mais. Óbvio, primeiro ponto, primeira corrida que chega, tal, não sei o quê. Agora ele já está encarando de forma mais normal. O Alonso fazendo o away em cima dele é natural de um manager. Ele tem que valorizar o produto. Ele tem que, sabe, estimular os consumidores a quererem o produto que ele tem na mão. E ele aprendeu com um cara bom chamado Briatore para esse tipo de serviço, né, Molina? Né? Então, pô, eu não vou dizer que eu o contrataria para minha escola de MBA, mas digamos que, né, uma palestrinha ou outra ele faria. Então, o Gabriel... Você sabe quem é muito parecido? O Rafa Câmara. O Maru sempre deixou o moleque apanhar. Entendeu? Pai dele, pra quem não sabe. Exatamente. Eu tenho algumas histórias dele, inclusive, que o Eduardo Dieter, da CRG aqui do Brasil, conta, né? De deixar o moleque meio que, né, se ferrar um pouquinho tal no kart para dar valor, para ir atrás daquele décimo a mais e atrás daquela energia escondida. Tá? Então... eu acho que o Gabriel vai passar por isso, sempre focado no ano que vem. Ele entendeu qual é, às vezes, a da Sauber de colocá-lo em situações um pouco mais difíceis. Tem o dedo ali do gerenciamento da equipe, do Binotto, tal, que precisa prová-lo, precisa colocá-lo no olho do furacão. Se der tudo pro cara logo de início, começa a dar uma radiarada, né? Mas dos tempos passados. Você vê que o radiar sofreu esse impacto. Alguém ali botou o moleque contra a parede e falou: baixa a bola, porque isso é bom nisso, mas você é ruim nisso. Então vamos começar a melhorar. E ele entendeu. Você vê que mesmo nas situações difíceis, ele não tem mais aqueles rompantes. Rádio, xingar. Não, esse ano ainda deu uma escorregada, mas normal, faz parte do crescimento. Você não vê isso no Gabriel. Por isso que eu acho que ele é muito bem equilibrado. Se ele não tivesse essa índole, ele não teria essa proximidade que ele tem com o Verstappen, que é a mesma coisa. É um cara que não se deslumbra. É um cara que também passou o pão que o diabo amassou. Voltou a pé para casa quando não ganhava corrida de kart. Apanhava na pista. Todo mundo sabe essa história. E funcionou. Duas pessoas que pensam muito diferentes não vão conversar assim. O Drogovic também conversa muito bem com o Verstappen, faz parte da equipe dele, de game, virtual, né? Exatamente. Então eu vejo o Gabriel dessa forma, tá? E vejo o Rafa Câmara do mesmo jeito, que também é outro alvo agora, né? Mas a gente vai falar dele depois. Eu quero perguntar do Rafa Câmara já. Eu sei, para quem está acompanhando aqui o podcast, o Carlos passou aqui as pautas que no fim do programa a gente vai fazer alguns pequenos balanços da temporada. Então vou deixar uma pergunta de balanço para frente. Mas sobre Sauber, eu queria te ouvir sobre a Sauber, Molina. Acho notável o que ela está fazendo esse ano, né? A gente tinha o ano passado um ano terrível, com um fim de brilhareco do tipo, se esse fim aí se replicar para o Gabriel no primeiro ano, eu já estou assinando agora em janeiro. E o time foi. Assim, agora parece ser uma realidade. Se não pontuar em toda a corrida, pelo menos a abordagem no race by race cara, dá. O que há 3, 4, 5 meses poderia ser um sonho. Como é que você está vendo esse bom trabalho da Sauber como equipe, como evolução de projeto de carro? Eu sou fã do método de trabalho germânico. Na minha curta passagem dentro do grupo Volkswagen, eu aprendi mais ainda o que é organização, método, foco, meta. Isso está permeando pela Sauber a partir da influência da Audi. Você vê que era uma equipe completamente desorganizada, batendo cabeça. Sim. Trouxeram as pessoas-chave, cada uma com seu ponto forte, atuando no ponto forte, tendo liberdade para agir. Porque o começo do ano você via que eles ainda estavam, pera lá, baixa energia, muita entropia, de repente as coisas começaram a encaixar. E elas encaixam e não voltam para trás. Você vê que, inclusive, os upgrades, eles vão procurando, não aconteceu, por exemplo, como a Mercedes, que foi e voltou porque se perdeu. Até o método, eu falei, caramba, como é que pode acontecer isso na Mercedes? Na Ferrari eu falo, bom, mais uma vez. Mas são modos diferentes.
Tá? São culturas diferentes. Quando você compara o método de trabalho germânico com o latino, você vê que o latino é mais intenso, porém tem muito da heurística, tipo assim, eu vou confiar nisso cegamente e pau, dá com a cara na parede. O alemão não, é pouco a pouco, sempre andando para frente, o mesmo esquema do método japonês, melhoria contínua, sabe? E eu acho que isso está refletindo na Sauber, a influência do grupo Audi, deixando o pessoal trabalhar. Que já é 100% dono da equipe, né? Exatamente. Até aportou o capital antes do que se esperava. Duvido que eles deixariam isso pro ano que vem. Aconteceu isso com a Ducati. A mesma coisa. Eles tinham conceitos muito bons, motor desmodrômico, tal, não sei o quê, mas era uma inconsistência absurda. Por quê? Método de trabalho. Isso está acontecendo claramente. Os paralelos são muito fortes. Buscar a história, vocês vão olhar exatamente a mesma coisa. Eu tive o cuidado de ver o ano a ano da Ducati. Cara, é muito paralelo, muito parecido. Felipe, você perguntou da Sauber. Eu fiquei pensando aqui quantas fases da Sauber você pegou na sua época de repórter de Fórmula 1 em loco. O Nasser você chegou a... Peguei. Então, Felipe Massa, o próprio Nasser, a gente teve aquele período BMW Sauber, talvez com esse input mais germânico, que foi, aliás, o de maior sucesso, né? Kubica e Heidfeld. Cara, era uma equipe simpática, né? Eu acho que não dá para fazer um paralelo atual com essa... Embora com a BMW tenha tido ali Mário Tyson, a figura do Mário Tyson como mandatário mor. Putz, cara, era uma equipe simpática. Assim, fazendo uma comparação, eu sei que o público de automobilismo, e eu vou contra isso, não gosta de paralelos com outro esporte, mas a Sauber era aquele time de futebol que sempre briga pela Europa League. Sabe assim, aquele time simpático de orçamento menor que o teto é ser entre 7º e 10º, mas num ano ruim luta contra o rebaixamento. A Sauber era isso. E de pilotos... Mas era um time de racer, né? O Peter Sauber merece muito respeito, assim, ele descobriu muito cara bom, descobriu e apostou em muito cara bom. Piloto, tô falando que deu certo. Antes mesmo de chegar na Fórmula 1. Isso, então era uma equipe simpática, educada, low profile, me parece absolutamente sem paralelo. Aquela Sauber já não existe, acho que há um bom tempo, assim, a equipe do Nasser, a época do Nasser já não era de longe a mesma equipe do Massa, para citar dois Felipes daquele que passaram por ali. E essa agora... Com a Audi é outra coisa. É outro papo. O que é bom pro Bortoleto. O que é bom, pelo amor de Sem Deus. Dúvida. Agora, falando do Bortoleto, e eu lembro da gente bater um papo sobre isso pós-corrida no GP da Hungria, que ele fazendo esse trabalho bem feito vai, no médio prazo, já chamar a atenção de outras equipes. Você disse isso, Rico Penteado, esse chefe de motores da Renault na Fórmula 1 que estava conosco no programa, nossa estrela do Telemetria, também falou, e agora a gente tem Bernie Ecclestone sugerindo 2 nomes como potenciais substitutos do Hamilton. Tudo bem. De quem? De quem? Do Hamilton, né? A gente vai falar do Hamilton, da crise, mas vamos pegar o gancho aqui do que disse o Bernie Ecclestone. Vão ser cancelados de novo nós dois? Não. Pois é. Acho que agora os canceladores estão mudando. Estão mais calmos. De lado, mas pelo menos vamos esperar para ver. Se vocês forem nos cancelar, cancelem o Bernie Ecclestone, que ele não tá se importando muito. Mas ele, óbvio, é um crítico de anos do Hamilton, e o Lewis está dando munição para os críticos. Depois a gente fala da crise dele, de como o britânico pode se recuperar, mas ele cita o Bernie Hadjar e Gabriel Bortoleto como caras que ele roubaria se fosse ali instado a colocar alguém na vaga do Hamilton. Isso é bom, ruim? Como avaliar essa declaração do Bernie Ecclestone, Molina? Foca no Hadjar, então. Foca no Hadjar, porque o Hadjar, caramba, o pessoal quer botar ele no olho do furacão, né? Ou põe como companheiro do Verstappen, ou põe no lugar do Hamilton. Caramba, só querem queimar o moleque, né? Então deixa o Bortoleto onde ele tá, que tá bom. O Bernie, ele é uma pessoa muito controversa, porque depois de uma determinada época, como ele não está mais envolvido, ele passa a soltar exatamente o que ele pensa. Não tem mais filtro, não tem mais nada. E ele se colocou numa posição, se não diametralmente oposta, ligeiramente contrária ao Lewis Hamilton já faz tempo. Sim. Certo? Então, ele vendo o que está acontecendo com o Hamilton, ele vai naturalmente buscar pinçar 2 ali, e a gente sabe que tem ali perto dele uma tal de Fabiana Ecclestone. Então, assim,
normal ele levantar a bola de um brasileiro, ele que teve ligação com tantos, tal, não sei o quê. Mas eu acho que já não dá mais para levar a o sério, que ele né? fala exatamente a sério. Ele não está participando de negociação de nada, já está com a saúde debilitada, a gente sabe disso. Então é mais assim, o velho Bernie, né? Sim. Essa parte, vamos dizer assim, essa parte pessoal, essa parte mais ácida do Eccleston, que ele sempre segurou um pouco em função dos negócios. Agora que não tem mais negócio, soltou. O que ele solta, curiosidade, meramente curiosidade. O brasileiro Bernie Eccleston, habitante do interior do estado de São Paulo aí. Pô, o Brasil na Fórmula 1 cresceu, né? Tem gente que considera o Hamilton brasileiro, o Bernie, vamos lá. O que o Molina tocou para mim é chave, assim, o Bernie virou um cara que em muitos momentos faz campanha contra o Hamilton. Vale lembrar até porque o Felipe Massa ganhou argumento para judicializar 2008. O Bernie sendo entrevistado por uma série documental, por um documentário, quis dar porrada no Hamilton, querendo dizer, 2008 não conta, acho o Schumacher melhor, ou o Schumacher é o único heptacampeão, porque aquele campeonato eu não sei. E aí ele fala aquela história, ele descreve 2008... Admitindo que sabia. Admitindo que no GP do Brasil já sabia. Não, aí o Felipe Massa, peraí, já sabia, então quer dizer que a decisão, as pessoas que controlam o esporte... Então assim, tudo começou meramente porque ele quis alfinetar. Claro, ele é um cara muito inteligente, talvez ele fez tudo isso pensando, jogou por ar mesmo, porque o problema não é mais dele, mas o motivo básico foi dar uma espinafrada no Hamilton. Então assim, respeito muito o Bernie Eccleston, mas não dá para levar a sério. A única coisa é que ele cria, sem ser um influenciador, um engajamento espontâneo ali. Agora, que ele tem uma história pró-Brasil na Fórmula 1, isso é inclusive nos contratos do GP do Brasil de Fórmula 1. Mas enfim, passando agora para o Hamilton, pegando aqui o embalo nas declarações do Bernie Eccleston, 12º lugar para o Lewis no GP da Hungria. Depois a gente analisa a temporada dele como um todo, mas enfim, as coisas vão se misturar aqui, porque o momento dele não é positivo, mas uma classificação ruim, né? Eu acho que ele larga de 12º e assim termina. E, enfim, um fim de semana que eu acho que ele chega no ápice de declarações autodepreciativas, dizendo que é inútil e coisas afins, depois ele muda o tom, mas a gente... se eu não me engano, num podcast mais lá pro começo do ano com o próprio Molina, falava que seria uma adaptação difícil pela questão de cultura e método de trabalho que você destacou aqui, Molina. Como é que você vê esse momento atual do Hamilton? Como resolver esse problema, né? Porque, sim, ele não pode se expor a esse ridículo, e eu acho que o ridículo foi ele mesmo que gerou ao falar o que falou. E a Ferrari tá apostando no heptacampeão mundial também. Pode ter o Leclerc, toda a confiança no Charles, mas eles querem ver resultado no Hamilton. Eu não vou imitar aquela motoquinha do Carangos e Motocas, eu te disse. Eu não vou fazer isso, tá? Já fazendo. Mas, assim, sobre a autocomiseração dele, né? Cara, na boa, desnecessário. Naquelas entrevistas do início do ano que nós fizemos, eu já dizia, ele não precisa provar mais nada para ninguém. Ele vai ser o Hamilton heptacampeão pro resto da vida, mesmo que ele parasse naquele momento. Então todo mundo sabe da capacidade intrínseca dele. Mas o fato de ter trocado de método de trabalho e principalmente não ser partidário do uso de simulador é o que está matando ele. A gente estava discutindo ali no paddock da Copa Brasil tal, e tem muito cara lá que manja muito de simulador. Inclusive tem alguns vídeos sobre isso no YouTube. A cultura do simulador está fazendo com que os pilotos precisem de um outro tipo de carro. Tá? Então, é o que a gente sempre fala, um carro que você vai chamando a dianteira, vai dando mais frente, tá? Por quê? Porque a tocada é mais lisa, então você precisa do carro dianteiro, isso naturalmente vai trazer o balanço aerodinâmico mais para frente, vai deixar o carro mais traseiro. Tá? O Hamilton não entendeu isso, mas não é porque ele não entendeu cognitivamente. A biomecânica dele não entende um carro dessa forma. Desde o início da era do efeito solo, essa nova era, o desempenho dele despencou. Ele sempre tomou pau do George
lá ali no seio da Mercedes, tá? Do George Russell. E não é que assim, ele sempre chegou atrás. Não, ele precisa fazer um esforço sobre-humano para ganhar. Para uma coisa que antigamente era natural. Então, tá muito complicado. Some-se a isso uma cultura que não dá tudo o que ele quer. Ele não é o ponto central da Ferrari. Tá? Existe resistência ali pessoal. O fato dele não falar italiano piora muito. Ele não falar italiano dentro da Ferrari é muito pior do que ele não falar alemão dentro da Mercedes. É porque a Mercedes é meio inglesa, né? Exatamente. Mas essa barreira cultural, esse bairrismo é muito mais claro dentro da Ferrari. O conceito do carro também não lhe é favorável. E esse problema da rigidez estrutural traseira do carro, esse erro que foi causado, dizem as más línguas, até mesmo por ele, que solicitou uma mudança radical na posição de guiar, quer dizer, a posição longitudinal de um dos maiores componentes de peso dentro do carro te bagunça completamente o equilíbrio do carro. E o fato de ter feito isso, eles tiveram que investir numa caixa de câmbio extremamente compacta e que se provou fraca em termos de rigidez torsional. Para colocar ele mais para trás no carro, né? Exatamente. Fizeram uma caixa ultra delgada. Cara, todas as cargas de suspensão passam pela carcaça da caixa de câmbio antes de chegar no motor autoportante e aí no monocoque. Se aquilo está fraco, é o que está causando o desgaste excessivo da prancha central. Torce demais. E ela não gasta por igual. Ela gasta mais nas laterais. Quer dizer, torce tanto aquele negócio que não consegue suportar as cargas. Então eles têm que andar com o carro mais alto. O George Russell deu essa dica, provavelmente andando atrás do Leclerc, de que eles tiveram que mudar. Não é que o carro estava fora. O carro estará fora a partir do momento que chega na vistoria, mede e não dá espessura mínima. E toda vez que vai para a pista, vai com uma prancha nova. Os caras não são loucos. Não, vamos economizar em prancha aqui. Para. Vai para o quali, vai com uma prancha nova. Vai para a corrida, com a mesma prancha, mas nos treinos livres usou outra peça. Tá? Então, dele ter feito o quali com o carro ligeiramente mais baixo e ter algum tweak ali que possa ser uma calibragem, alguma coisa, não é que o carro está fora. Eles estão trabalhando dentro do limite do carro. Tá? Então, tudo isso está atrapalhando demais o Hamilton, porque o Leclerc nasceu nessa cultura. Uhum. Quando ele chega na Sauber, Alfa Romeo, tem uma influência de Ferrari muito grande. Então ele já entendeu a cultura. Quando ele vai para a Ferrari, ele já entendeu. E mesmo assim o cara tem umas explosões assim que ele mesmo não aguenta, mas pelo menos ele já sabe o que esperar. O Hamilton está enfrentando tudo isso pela primeira vez. Então, e com um cara de 40 anos, cara, é difícil. A gente vai ficando resistente, a gente vai ficando cada vez mais intolerante a esse tipo de coisa. Então, eu não vejo essa tendência se inverter, a não ser que ele se reinvente, que é a coisa mais fácil, é a única coisa que tá nas mãos dele, é ele mesmo. Começa a fazer simulador, começa a tentar descobrir, não precisa virar um rato de simulador e botar um simulador dentro do jato, não é isso, não é Verstappen, mas pelo menos use esta ferramenta que está lá à disposição. Mas eu ia te perguntar, o seu fim de análise meio que responde a minha pergunta, mas se você, óbvio, aí é uma questão mais baseada até em opinião mesmo e como ver essa narrativa do que está acontecendo com o Hamilton, não só na Ferrari, mas o próprio fim na Mercedes, como algo irreversível. Estou dizendo assim, irreversível de ser minimamente próximo por N motivos. A questão do simulador, a questão do ambiente, a questão da idade, ser irreversível, o Hamilton voltar a ser um verdadeiro protagonista no grid. Irreversível não é. Não tem nada que seja impossível. Mas vai ficando cada vez mais difícil, porque vai se tornando... A carga psicológica está cada vez pior. O paralelo com relacionamento, sabe, conjugal é muito claro. Para você reverter um casamento que está perdido, exige um denodo e, às vezes, um cancelamento de ego tão grande que... Será que vale a pena? Para a pessoa, estou dizendo para a pessoa. Será que vale a pena? Será que eu consigo? Será que eu quero me anular nesta altura do campeonato para obter
um bem maior? Será que não é melhor eu partir para outra? Outra completamente, entendeu? Não, vou encerrar minha carreira aqui, vou tratar dos meus outros negócios, que são muitos, sabe? Do meu mecenato com as artes e tal. Será que não é a hora? Agora, se ele resolver, eu quero mais um título, custe o que custar. Eu acho que ele tem força mental suficiente para falar, eu vou me anular neste momento, eu vou dar 2 passos para trás para dar 4 para frente. Ele consegue. Se ele se imbuir disso, eu tenho certeza que ele consegue. Ele venceu tantas coisas, tá? O preconceito, tal, não sei o que. Ele venceu isso de maneira tão clara no começo que ele tem essa força. Se ele tem se ele tem a energia, eu não sei. Perfeito. Né? Se ele tem o combustível, eu não sei. Mas a potência no motor ele tem. Então, se ele daquela de teimoso, sabe? Agora eu vou até o final, na gana. Se ele quiser, ele vai. Bem interessante essa análise do Molina. A gente vai falar de outro multicampeão na sequência. Antes, temos um recado muito importante para você. Você ama a velocidade, mas ainda não é cliente Mint? Olha só, eu estou trazendo aqui uma dica sensacional para você. Até o dia 15 de agosto, se você investir pelo menos R$100 em qualquer criptomoeda, a Mint te dá R$50 em Bitcoin, utilizando, obviamente, o cupom MOTORSPORT50. Esse cupom você utiliza logo na abertura da sua conta. Vale lembrar que essa oferta é apenas para novos clientes. Então, o que você está esperando, meu amigo? Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Felipe, Ricardo, Molina, temos Max Verstappen nono colocado no GP da Hungria, depois de um dia de mídia lá no Hungaroring, quinta-feira, em que ele confirma a permanência na Red Bull em 2026. Finalmente, né? Acaba essa novela toda que já estava começando a ficar chato, estava cansando um pouco já. Agora, a gente falou um pouco da Ferrari, né? Depois a gente pode até retomar o que esperar de cada equipe desse pelotão da frente, da própria Sauber na segunda metade do campeonato, coisas afins, mas nono lugar, ele larga de 8º, fica preso atrás do Lawson ali no GP da Hungria, não conseguiu a ultrapassagem sobre o Bortoleto, felizmente, aliás, no primeiro stint ali da prova de Budapeste, e a Red Bull não dá muitas mostras de melhoria. Tudo bem, é preciso ponderar a especificidade do circuito, né? Um Hungaroring muito travado, mas o Verstappen vai aguentar essa falta de competitividade, em bom português, da Red Bull até o final do campeonato, Molina? Bom, agora não tem mais opção, né? Uma vez que tá certo que ele vai ficar lá, a única coisa que ele pode fazer é tentar influenciar esse procedimento, esse processo de reestruturação. Chegou o Lohan aqui, e aí? Como é que vai funcionar esse negócio? Porque ele tá cacifando o Lohan por enquanto. Exatamente. Né? Agora, o departamento técnico da Red Bull continua sem cabeça. Tá? Eles ainda estão se reinventando. Tá? Se vai partir para um cabeça única, se vai partir para um triunvirato. Pela saída do Newey, se diz. Né? Exatamente. Ainda estão perdidos. Esse carro, ele nasceu ruim e vai morrer ruim. Não tem como você, de repente, você consertar uma base. Agora, o que vai acontecer no que vem? Absolutamente ninguém sabe. A FIA ainda está batendo cabeça com um regulamento que ela percebeu que nasceu ruim, nasceu péssimo. Os caras estão tentando agora... Acochambrar. Exatamente. Você imagina um grupo técnico que está tentando tirar a velocidade de curva dos carros para eles não acelerarem demais e não acabar a bateria antes do final da reta. Quer dizer, é um negócio tão absurdo, tem uma folha em branco tão grande... Grande chance do Newey ir lá e matar essa charada de novo. Tá? Mas voltando para Verstappen, ele sabe que a base ali não é boa. Ele não é bobo. Tá? Nem ele, nem o Jos Verstappen. Então, se eles resolveram ficar ali, talvez seja por dinheiro. Tá? Porque depois que você é tetracampeão mundial com a cabeça do Max Verstappen, você já começa a olhar para outros lados. Pô, eu quero andar de GT, eu vou ser dono de equipe, vou montar um negócio, vou me divertir o resto da vida. Não é esse negócio, vou bater todos os recordes, não é a cabeça dele. Então pode ter sido por dinheiro, pura e simplesmente. Tá uma proposta boa. Já que mudou o controle acionário ali, esses 2% suíços agora trazem uma carga financeira, uma carga de management diferente.
Não é maior nem menor, ela só é diferente, tá? Então, o que a Red Bull quer para frente? Essa parceria com a Ford vai render o quê? Vai ser só Fórmula 1? Eles vão começar a criar hypercars, produtos para venda? Tudo isso está muito nebuloso, tá? Mas o fato é que ele é um cara pé no chão. Uma vez que ele fala, bom, é aqui que eu vou ficar, ele vai começar a investir. Vai começar a investir tempo, vai começar a investir vontade, vai começar a investir energia. E aí sim, a partir daí começa a insatisfação quando o resultado não vier. Então, eu acho que nós vamos ver muito mais o Max Verstappen explosivo de antes dos 4 títulos do que nós estamos vendo durante de 2021 para cá. Tá? Porque a insatisfação dele, não ligo para isso, não quero quebrar. Mas, cara, o dia a dia dele, a corrida dele vai começar a não ser satisfeito. Ele vai alternar cada vez mais momentos de genialidade com momentos depressivos como esse. Entendeu? Que o cara tem toda a capacidade do mundo e não consegue performar. E, de novo, né, parece que quanto pior esse carro vai, mais próximo anda o companheiro de equipe, seja ele quem for. A classificação dos dois foi muito mais próxima. Você vê que quando o carro está do jeito dele, a distância entre os dois aumenta. Molina, mas quanto você acha que esse movimento da permanência, o anúncio do FICO e tal, é algo meramente temporário? Assim, não tem nada agora melhor para fazer, tem que esperar um pouco, talvez, o que vai, esse equilíbrio de forças, esse regulamento que está meio empenado, quanto é algo provisório, que não necessariamente nessa questão provisória seja a saída depois, pode ser inclusive a permanência, mas quanto para você foi algo do não tem tu, vai tu mesmo, e é o que tem para hoje, vamos esperar que não tem nada que possa ser feito? Te respondo em abril, maio. Porque uma vez que não dá mais para andar, a cláusula de quebra de contrato deixou de existir, cara, vou ter que ficar aqui. Quem sabe a coisa funciona, mas com certeza vai se ver o jato dele pousando em vários lugares pelo mundo. Você pode ter setorista de tráfego aéreo. Com certeza, o pessoal está mapeando, já pegou o número do transponder dele, já está acompanhando para onde ele vai. Então isso vai acontecer, as conversas vão continuar. É que as peças estão tão travadas. Eu acho que é essa a questão. Que a mudança dele para qualquer lugar vai implicar numa multa contratual paga para alguém. Tá? Ou pro Russell, ou pro próprio Hamilton. Sim. Ou, de repente, a coisa dentro da McLaren azeda. Eu tô defendendo isso, que eu acho que esse segundo semestre a coisa vai escalar em comparação com o que a gente viu até agora. Com certeza. Já são 2 tentativas de dive bomb do Piastri pra cima do... Vai bater. Não bateu. A coisa lá vai azedar. Eu não me surpreendi. Eu falei isso há um mês atrás. Eu não me surpreenderia com o transponder do Max Verstappen em paralelo com o transponder do Zac Brown. Assim, os dois aviões indo para o mesmo lugar, tá? Eu acho que isso pode acontecer. Sim. Se a coisa azedar na McLaren, e está próximo de acontecer. Não há nenhum climão que não se possa superar em prol de negócios e resultados, né? Aliás, eu citei aqui o Verstappen antes da McLaren pra gente deixar a briga pelo título para fechar esse bloco aqui GP da Hungria, depois a gente faz um balanço mais amplo da temporada, lembrando sempre, podcast motorsport.com no oferecimento de Mint, nesta primeira quinzena de agosto com promoção de cashback no Bitcoin. Você coloca R$100 lá na sua conta da Mint, recebe de volta R$50 em Bitcoin se você é um novo cadastrado. Bem simples, bota 100, já tem 50 no retorno, link na descrição, QR Code na tela. McLaren, Norris vencendo, Piastri segundo, apenas 9 pontos de gap entre os dois. O senhor acha então que o caldo vai entornar? Não, eu tenho batido muito nessa tecla. E acho natural, pelo amor de Deus, assim, porque a gente tá falando... Já demorou. Ainda... Não, eu até acho que não demorou. Eu acho assim, McLaren, estamos falando da McLaren, ganhou o Construtores do ano passado, legal. Um time que tava na bunda do grid há pouco tempo. Pô, se os caras não se conectarem por um objetivo maior, tem um problema. Aí você tem que ver o que vai fazer. Fizeram isso, ganharam Construtores. Agora tá muito claro que o título tá entre os dois. Tá, mas tinha um Verstappen ali. Quando você olha pro lado, tem um Verstappen. Você mesmo que de forma velada tem ali um acordo de paz do tipo, cara, se a gente se matar muito cedo, a gente vai criar um problema.
esse problema não existe mais. Aliás, só passando a tabela, 284 pontos pro Piastri, 187 pro Verstappen, quase 100 pontos. Então, esse problema não existe mais. E assim, além da matemática, é isso. Temos um Verstappen que numa condição normal pode acabar em nono. Não vai acontecer isso sempre, mas assim, não é mais que ele vai ser terceiro, segundo. A tendência da curva é menor. Exato. Então assim, cara, você olha pro lado e assim, nós dois aqui no glorioso enquadramento. Carlos, é você? Você olha pra mim e fala, Felipe, é você. Então, eles sabem também que uma batida, óbvio que a equipe não vai ficar feliz nem nada, mas, do ponto de vista matemático de objetivo, ela vai representar muito pouco. Assim, construtores ninguém vai tirar deles, e pilotos também não. Então, assim... A não ser que só um abandone. Então, você tá falando o quê? De num pilotos? caso de batida. Ah, sim. Mas os caras vão ter que bater umas 6 vezes consecutivas. É que pra coisa explodir só precisa de uma. Só precisa de uma cruzada de fronteira que entre eles fale, poxa, ele feriu o nosso código de ética. Que é um código de ética que, assim como os contratos estão para ser quebrados, entre pilotos o código de ética tá para ser quebrado quando o primeiro colocar o pezinho na linha. É que daí depende do tamanho da bomba. E para mim tá muito claro. Assim, o dive bomb do Piastri, ok, foi dentro de um controle, mas, cara, a gente tá falando de coisa. Para esses caras, para esses pilotos, tudo é, como diz o Rico Penteado, em high definition, né, alta definição. Eles vêm de forma diferente pra gente. Quando a gente olha, aquilo ali é um pelinho. Cara, pra dar um quiprocó, um vai pra direita e bateu. Cara, é isso. Então, eu acho muito improvável que não haja uma situação inconveniente entre os dois. E dependendo do que for essa situação inconveniente, ela é para sempre. O que aconteceu do Norris errar, acabou na hora, porque o Norris ficou muito claro que ele errou. Ele não teve tempo, vou bater no cara. Ele errou. No Canadá, né? Foi mal, hein, cara. Eu errei, acabou ali, tá tudo certo. E outra, ferrou para ele, porque o Piastri seguiu. Agora, eu acho impossível não usar, mas muito improvável não dar uma faísca. E que seja assim, esse campeonato venha a ser... A gente gosta... Eu não tô falando de batida proposital, tá? Mas uma grande disputa. Esses caras são... Cara, o que eu respeito um piloto, assim, o Molina tá vindo de uma Copa de kart, você tá falando de moleque das vezes de 10, os moleques crescem, é um tubarãozinho no aquário, é aquele beta. Eu falo porque meu filho pegou um beta, fica lá no Copa. Os caras são criados, é uma lógica diferente, eu tenho um respeito. Então, assim, chegar nesse nível máximo ali de um puxar o outro, a gente tá perto de ver uma disputa de título até o final, de dois caras que não são campeões, ou seja, um novo vai ser coroado. Isso sempre também é bonito. Pô, mas eu acho muito improvável não ter uma escalada na tensão entre eles. Não tô nem falando de batida. Na tensão. Um rádio meio, pô, ele tá me segurando. Pô, e uma equipe tendo que administrar isso, o que também não é fácil. E aí, Molina, acompanha o relator? Teremos um pouco mais de faísca entre Piastri e Norris neste segundo semestre? Teremos, e eu aposto em que a faísca vai vir do Piastri pro Norris. Opa! Porque eu ainda acho o Norris extremamente passivo. Ele é muito bom moço, cara. Eu acho que ele já deveria, com essas 2 vezes que ele olhou no espelho e viu aquele fumação de pneu... Pensei a mesma coisa. Cara, já era pra ter entrar no radar. Vem não, hein? Nós vamos ficar os dois aqui ou ele vai me arrancar? Tipo do kart, sabe? Mas eu imagino que em algum momento isso vai acontecer. Porque por mais bom moço que o cara seja, por mais apoio que ele tenha do Zac Brown, ele vai se enfurecer em algum momento. E isso vai acontecer, por exemplo, numa disputa de freada que aconteceu na Áustria entre o Rosberg e o Hamilton. Que um botou por dentro, pronto, bateu, foi um para cada lado, ou na Espanha. Sim. Entendeu? Para a alegria de Max Verstappen. Exatamente. Nesse momento é que a coisa vai estourar. Antes disso, eu acho que não. Tá? E eu acho que vai ser nesse patamar. Piastri vai para cima. Piastri vai pra cima e vai errar a mão. Cara, é o 3º ano. O cara ainda não tá no nível do Verstappen. Errar a mão na pista mesmo, na pista. Tipo, se essa distância cair pra 4, 5 pontos, ele vai. Aí aquele tubarãozinho, o beta, vai se tornar realmente um tubarão maco. Sim. Aí o bicho vai querer, cara, o frenesi do sangue. Ele não vai querer perder isso. Porque ele sabe que se o Norris ganhar esse campeonato,
ele passa a não ser mais o preferido de verdade. Porque a gente vê uma preferência do Zac Brown pelo Norris. Tá? Pelo contato, talvez até por uma preferência pessoal, uma paixão mesmo, tipo, gosto desse garoto. É o pupilo dele, né? É o pupilo, exatamente. O Piastri já não, o Piastri já veio de fora, já veio roubado. O Norris é o conto de fadas bonito pra McLaren, de sair da rabeira, chegar ao título com um cara que fez parte do processo. É a né, Cinderella Story, exatamente, sabe? Pô, o cara nasceu aqui e nós fizemos ele campeão. Demorou muito, mas nós fizemos o cara campeão. Se isso acontecer com o Norris e o Piastri vai se ver em segundo plano. Então ele não quer que isso aconteça. Porque se isso acontecer, ele fica mais um ano e sai. Eu não sei como é que tá o contrato. Mas alguém vai comprar o passe dele. Eu acho que o Piastri até 28, o Norris até 27. Mas, mas 1000 cláusulas e multas aí. E se o caldo entornar, eles dão jeito de desvencilhar de contrato. E tem um fator que a gente tem 10 corridas pro final, né? 10 corridas. 9 pontos não é nada, é um empate técnico praticamente. Vai chegar um momento... Vamos supor que nem o Piastri já chegou a ter, não lembro de cabeça, mas mais de 20. Vai chegar um momento com 8, 7. Quem abrir essa vantagem, isso vira também um fator para essa linha tênue da porque até agora, você bater na 7ª etapa, fazer uma bobagem, independentemente do Verstappen, cara, tem tanta... Mas vai chegar um momento que nem competição de iatismo. Eu me lembro numa final do Robert Scheidt, que o Ben Haley, o rival dele... No iatismo você pode bloquear o adversário, assim, você pode ficar na frente. Caçar o vento só dele. Que você só faz isso na bateria final do Gold Medal, você não vai na terceira. Sim. Então vai chegar um momento que na matemática vai valer a pena falar assim, quer saber? Por essa matemática tá valendo mais a pena bater agora. Isso. Bater não. Fechar a porta de um jeito ou atacar de um jeito que se der um problema, o ganhador, claro, sou eu. Você condiciona o outro a ter que arregar, basicamente. Arregar ou não, tipo, decidir. É isso. Tipo, eu tô na frente em pontos. Prost e Senna. Não é que ele foi pra dar no Senna. O Senna botou por dentro e falou, bate se você quiser. E bateu, e acabou. É isso. É por aí. É por aí. É isso. Eu penso dessa forma. É mais simples do que parece. É mais simples do que... Na cabeça do piloto, é muito mais simples. Porque eles são imorais. Nesse momento, entra a amoralidade. É outra história. Passa a ser só matemático. E o que eu acho fascinante nisso é porque vamos parar para pensar. O campeonato está chegando a 9 pontos num intervalo e isso é fantástico. E eu não vejo ainda essa percepção do grande público de que estamos num grande campeonato. Por quê? Eu entendo. O Norris é um pouquinho água com açúcar, essa coisa dele, e o Piastri é o homem de gelo. Fala pouco, então assim, eles não têm um carisma muito grande. Perceber esses caras pondo isso pra fora, eu acho do ponto de vista sociológico quase fascinante. Assim, do tipo, sem dúvida. Quem vai quase psiquiátrico. Porque imagina, se a gente olhar o Piastri indo pra uma coletiva e falando a mais do que a gente tá acostumado, vai ser interessante ver isso pra fora. Se a gente perceber o Norris cruzar essa linha que o Molina fala, pô, não parece que tem isso nele. Porque eu me lembro que quando deu... eu vou fazer um paralelo meio nada a ver. Mas assim, quando deu a questão de Singapura, a batida do Nelsinho e todos os desdobramentos, um dos enfoques que eu dei na cobertura pós é assim, até onde você vai quando você é submetido ao limite, isso extrapolando para... Não para esfera esportiva, eu tô falando para um pai de família, não tô falando também sobre cometer crimes nem nada, mas assim, aonde você vai para um limite, qual que é o seu limite para quebrar? O break point. Teve um caso recente, uma matéria do Fantástico, sobre o acidente da Voipaz, que um mecânico ali disse que estava morto de remorso, ele não falou o nome e tal, estava morto de remorso por não ter reportado uma coisa importante. E aí se levanta a questão, será que ele estava sendo pressionado? O emprego dele estava sendo pressionado? O sustento da família? Sim. Exatamente. Sim. Entendi o teu ponto. Você entendeu? Exato. O que eu quero dizer assim... A situação do Nelsinho é muito isso. Exato. E aí exato, porque daí não é tomar um juízo do é certo, errado. A gente olha algumas coisas e fala, ok, isso aqui eu consigo entender que é errado. O que eu gosto de tentar projetar isso na minha vida. O que me aconteceria para eu fazer algo que eu sei que é errado? Sim. Entendeu? Qual é o meu gatilho? Sem entrar na questão do caráter e tal. E eu acho que esse é um componente nessa disputa interessante, porque eu acho que os dois vão... a gente consegue ver isso no Verstappen assim, a gente conseguia no começo de carreira do Hamilton assim, esses grandes
predador, o Senna e tudo mais, Schumacher, sem entrar também no juízo de valor o Dick Vergarden. Não, a gente tá falando de caras que são assim. O Norris e o Piastri vai ser para mim muito interessante, além da matemática e da pista, ver talvez essas pequenas cruzadas em fronteiras que me parece que os dois têm. De novo, eu não tô falando sobre caráter. É de você ir um pouco contra do que você de fato é. Eles têm, mas nós não sabemos onde tá. É isso! Eu acho que nem... Exato. As gavetinhas vão abrir meio... Acho que um vai levar o outro... Tipo o filme Divertidamente, assim, só que num nível extra as gavetinhas do... Cara, você colocar um 3/8 na mesa dos dois há 6 meses, eu acho que não aconteceria nada. Pro Hamilton, pro Verstappen, pro Senna, pro Schumacher, eu acho que no dia 1 não sei quem eu vou trombar, mas deixa eu guardar isso aqui no bolso. Exatamente. Que algum dia eu vou usar. Eu acho que esses dois vai chegar o momento de um pegar. Assim, desculpem a comparação mas bélica, perfeito. mas eu acho que Um vai trazer o pior do outro. É isso. Assim, pode não dar em nada? Pode. Pode ir 2 corridas abandonar por qualquer outro motivo, um abriu 50 pontos. E aí, mas não tá com cara de que isso vai acontecer. Vamos ser privados disso, né? Podemos até ser privados disso. Mas eu acho que a gente tem o potencial desse extra que vai talvez ser a marca desse campeonato. Assim, eu tô falando de algo que se você colocar aconteceu de certa forma com o Rosberg. Ninguém imaginou que o Rosberg faria o que fez com o Hamilton. E eu não sei em que momento ele falou, quer saber, eu vou pegar um boné, tacar nele. Ou por ele ser um cara que todo mundo sempre diz que teve um QI altíssimo, ele em casa falar, pra eu ganhar, vai ter que ser assim. E eu vou escolher ser assim. Não sei, só ele tem isso, claro, na cabeça dele. Eu acho que os dois é um duelo de... Não acho que os dois sejam iguais ao Rosberg, mas vocês entenderam. São de perfis... não acho que os dois são parecidos, mas acho que tem esse componente. O Piastri, de repente, por essa característica dele tão caladinho, é um cara que pega o 3/8 na etapa 1 e a gente não sabe porque ele faz em silêncio. Mas não me parece, ou talvez pelo pouco tempo que ele tem, a gente não viu. Eu acho que o Piastri pega mais cedo. Eu também acho. Isso não necessariamente é uma crítica. Sim, não. Eu acho que é um elogio. Exatamente, porque eu gostaria que o Norris já tivesse pego esse 3/8. Se não 3/8, um taco de beisebol, um blackjack, qualquer coisa, cara. Pelo amor de Deus, se arma, filho. Soco inglês. Que seja uma tampa de caneta, sei lá. Só sei que eu acho que essa é um componente do segundo semestre interessante, que pode não acontecer, mas se acontecer vai ser muito interessante observar ação e reação. Enfim, eu acho que a gente tem um campeonato que só vai crescer. Agora, é interessante, né? Porque é uma situação inédita para os dois. O Norris teve um aperitivo disso ano passado na briga contra o Verstappen, que acabou terminando muito cedo, até pela McLaren talvez não ter acreditado na possibilidade de conquistar os 2 campeonatos. Falando em McLaren, tem muita gente que vê aí, o Molina falou do apreço pessoal de Zac Brown pelo Norris. Vocês veem qualquer tipo de privilégio dentro da equipe? Eu particularmente não. Como vocês veem essa situação no momento? Não, porque a McLaren ainda está na situação de recuperação financeira. Está chegando ali no break-even para começar a lucrar em cima dessa boa onda que ela está surfando, tá? E outra, ali, cara, o plantel da McLaren, fora dos carros, cara, só tem cara fera ali, só tem racer to the core, entendeu? Até a raiz dos cabelos. E eu não acho que nesse momento eles precisem fazer isso. Essas 2 estratégias da Hungria deixaram claro isso, porque eu sei, todo mundo sabe, mas ninguém declara, que existe um combinado. Quem passar da primeira ou segunda, dependendo da pista, curva na frente vai ganhar a corrida. E isso para mim tá claro. Isso vai ser quebrado em algum momento, mas até esse momento tá claro. Nesse caso, nenhum dos dois estava liderando a prova, tá? No começo, e liberou, cada um para uma estratégia. Então, experiência tal deu mais certo com o Norris, porque ele soube levar a estratégia muito bem. Tecnicamente, a corrida do Norris foi perfeita. Onde ele falhou em Spa, né, naquele stint, ele cravou na Hungria. E o Piastri, na minha opinião, quando percebeu, ele e o engenheiro dele, perceberam o erro, já era tarde.
Porque já tinha se comprometido com a estratégia. Exatamente. Então isso prova que não tem preferência fora esse negócio. Os dois largam na primeira fila, vamos ver quem chega na primeira. Entendeu? Então não tem preferência. E a largada condicionou, né? Porque o Norris perde posições e isso faz com que ele arrisque também uma estratégia diferente. De novo, né? Largadinha ruim. O fundamento fraco dele é a largada e... Cara, sempre vai ser. Não vai ter jeito. Duas coisas. Primeiro, eu entendi 100% o que o Molina falou lá atrás da história do Zac Brown ter quando ele diz preferência, o grande público já imagina um jogo de equipe. Não é isso. Não é isso. Mas pensa, se você hoje fizesse um par ou ímpar com o ecossistema da Fórmula 1, Piastri ou Norris, eu já acho que o Piastri já ganha de uns pelo menos 60%, 40%. No par ou ímpar, quem você escolhe no par ou ímpar? A preferência do Zac Brown é que o Molina diz, não sei se o Molina concorda com a interpretação que eu fiz, ele não entrou nesse par ou ímpar. Assim. Sim. O Piastri já fez coisa que se não houvesse essa questão até afetiva com o Norris, o Piastri já tava numa hype ali, não de primeiro piloto, mas de cara, que vai ganhar esse cara. E a gente tá vendo que não. Acho até, eu fiz toda aquela análise do que eu imagino que o segundo semestre vai ser interessante. Tem um componente que o comentário do Molina traz, que são o desempenho da McLaren como equipe com estratégia, com pit stop, porque de uma forma orgânica, sem preferência nenhuma, vai acontecer de um estar à frente e terminar atrás por algo que aconteceu na corrida por N motivos. Como foi na Hungria. Como foi na Hungria. Exato. Um pit stop que um cara faz 2.8, o outro faz 2. Uma escolha de pneu num intermediário. Tudo bem que o piloto participa disso. E aí, cara, quando você tá disputando gente, o que está em jogo é um mundial de piloto. Quantos pilotos bons não foram campeões? Ou quantos pilotos excelentes, ao invés de ter 5 títulos, tem 2? De Fernando Alonso. Então, mas é o que cada um deles sonhou desde a cadetinha. É isso. E tá ali. Então, e sabe-se lá quando vai estar? O ano que vem. Não tem ano que vem. No Fórmula 1 nunca tem ano que vem, porque você nunca sabe o que vai ser. Muita gente falou depois do Masi lá, Hamilton e Verstappen. Fica tranquilo, Hamilton. Opa, até saiu minha escuta aqui. Fica tranquilo, Hamilton. Uma hora você ganha outro. Essa hora não tá pra chegar. O oitavo vai chegar em alguma... Não chega. Quer dizer, até pode, mas não necessariamente. Então eu acho que esse componente da equipe, saber administrar os dois em si é uma coisa, e saber administrar quando você, de certa forma, tá envolvido, porque assim, um pit stop errado, uma estratégia que é isso, porque o Piastri vai começar a chegar... Gente, por quê vocês fizeram isso, entendeu? Até você explicar, você pode ter 1000 números. Gente, o Leclerc parou, a gente tem que fazer. Não, a gente parou porque achava, aí o Leclerc fez. E aí o Norris caiu para quinto, ele não tinha o que fazer, ele tinha que tentar. Até você virar bula, né? Chat GPT, me explique por favor, entendeu? Então eu acho que esse é um componente extra. Como a McLaren vai administrar os dois, entre eles, mas a presença dela no que vai, de certa forma, interferir em resultado corrida por corrida. Perfeitamente. Acho que passamos bem pelos tópicos que o GP da Hungria nos deu. Vamos fazer agora um balanço de meio de temporada aqui. Você que está com a gente na área de comentários, seja do YouTube, dos agregadores de áudio, manda o seu palpite com relação ao campeão da Fórmula 1 2025, Norris ou Piastri. Não se esqueça, podcastmotorsport.com no oferecimento de Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Bitcoin e criptomoedas, invista na Mint com toda a segurança, praticidade e credibilidade. Nesta primeira quinzena de agosto, campanha aí bem interessante para os seus investimentos em criptomoedas. Você bota R$100 na sua conta da Mint, tem R$50 de retorno em Bitcoin, fazendo o cadastro com o cupom MOTORSPORT50. Aproveite, QR Code na tela, link na descrição se você estiver vendo pelo celular ou nos ouvindo. Entre Piastri e Norris, melhor piloto até agora, vocês vão se pautar apenas na pontuação ou tem alguma consideração extra? Começa com o Molina. Vai lá, Molina. Nesse finalzinho aqui, eu vi o Norris crescendo muito. Eu também. Eu acho que ele se equilibrou, ele tomou uma porrada no começo do ano, o outro deu aqueles, sabe? Eu acho que a prova da Austrália foi fundamental para o Piastri ganhar um baita de um impulso. Aquela escapada, o cara engatar a ré, não, eu não vou largar o osso, foi lá, voltou para a corrida, eu acho que engrandeceu. Apesar do Norris ter ganho a prova, o Piastri pegou aquele ímpeto. Só que o Norris reagiu. Vem reagindo na técnica, na tentativa e erro. Eu acho que, assim, hoje os dois estão muito bem equilibrados. E eu vou te falar,
não só os dois, como a parceria com os engenheiros, tá? Eu sempre gostei mais do perfil do Tom Stallard, que, remador olímpico, tal, o cara tem a competição ali embaixo mais da assertivo pele. também. Exatamente. Mas o Will Joseph deu aquela crescida, né, com o Norris, e aí eu acho que as coisas estão muito bem equilibradas para o inferno do Stella. Né? Porque o cara deve chegar no hotel assim, ele fecha a porta e faz assim: ai, meu Deus do céu, a coisa não resolve. Mas que cazzo! É, mais ou menos por aí, cara. Tá se tornando mais cabelo branco na cabeça do Stella. Então eu acho que hoje, totalmente equilibrado entre os dois. Eu também vou nessa, porque se você me perguntasse assim, que nem nota americana, que é a letrinha com A mais A menos, talvez eu desse o A pro Norris e A mais pro Piastri. Talvez. Mas eu achei o fim de primeira metade do Norris muito importante, porque assim, para quem fala que ele é fraco, para quem fala que ele não tem ali o guts de ir pro enfrentamento, cara, ele conseguiu reverter uma matemática complexa e ele transformou corridas que podiam ir por N motivos, mas é isso, por N motivos, um dos motivos, a capacidade dele. A Hungria, se a gente só falar, mas a McLaren parou... Pô, o que ele teve que fazer a partir da primeira volta não foi simples. E ele conseguiu ganhar. Eu acho que tá indo muito equilibrado. Eu acho que os dois... Porque assim, no fundo, não interessa a nossa avaliação, interessa a nossa visão sobre os dois. Eu acho que os dois vão para as férias bastante confiante. Não vejo o Piastri indo para as férias falando, beleza, tem 9 pontos a mais, chupa Norris. Ou o Norris indo abaixo. Não, o Norris pode falar, pô, legal. Nenhum tirando... desalentado e nenhum muito confiante. É isso, eu acho que eles vão realmente num empate técnico. O A mais e A são os 9 pontos. Porque no fundo é um empate técnico que se fosse uma eleição, um seria presidente, mas tem um outro detalhe. Não. Diga, Molina. Que eu gostaria de ter um contato ali com o porteiro da McLaren, lá no centro de desenvolvimento. O ascensorista de Woking, né? Principalmente o cara que fica ali perto da sala do simulador. Eu quero saber quem é que vai para a fábrica durante as férias simular. Eu tenho meu palpite. O outro vai querer curtir, vai querer descansar, porque precisa de um equilíbrio psicológico. O Norris. Exato. O Piastri, você acha que vai lá? O Piastri vai para lá, porque ele não precisa. Ele está equilibrado o tempo todo. Sim. E aí, o que a gente pode ver? Uma virada de mesa com as férias. Tá? Eu estou para apostar nisso, mas eu gostaria de ver dados que corroborem essa ideia lá pro final de agosto. Sim. Interessante, porque é a personalidade de cada um. Né? Exato. Sim. Independentemente do gosto que a gente tem pela X ou Y. Felipe, melhor do resto? Dá pra definir assim, uma vez que o Verstappen tá fora da briga pelo título com quase 100 pontos. É isso que eu ia te falar. Geralmente o melhor do resto é o Verstappen versus o resto. Agora o melhor do resto é a McLaren. O Verstappen virou o resto? Nessa proposta, sim. Entendeu? Porque se ele virou o resto, então... eu vou ter que falar que o melhor do resto... Não, a pergunta é simples. O Verstappen tá brigando pelo título? Não. Então é o melhor do resto. Tá, então eu acho que é sempre... É bizarro colocar o Verstappen como o melhor do resto. Se é que ele é. Ele é o melhor do resto? Então, pra mim ele é o melhor do resto, mas assim, se você for ter que... Assim, a sua pergunta me exigiria pegar todo mundo e ver o que cada um fez com a condição que você tinha pra fazer. Porque aí, às vezes, o melhor do resto pode ser um cara que fez 2 pontos num carro que tinha potencial pra 0 ponto. Que eu nem tô dizendo que é o caso. Vamos jogar uns nomes aqui. Então, Verstappen, Russell, Alex Albon, Nico Hülkenberg. Cara, o melhor do resto, pra ter uma resposta prática à sua pergunta e não fugir, eu vou de Verstappen. Mas eu quero trazer uns caras que eu acho que vale a pena. Eu sempre achei que o Leclerc apanha mais do que ele merece, assim, no geral. Assim, tem gente que trata o Leclerc como cabeça de bagre. Assim, tem gente que acha o Leclerc horroroso. E olha o que ele tá fazendo. E eu acho que ele faz um bom ano. Sim. Porque a gente nunca pode tirar da equação o efeito Ferrari, que é invisível. A gente consegue falar, a Ferrari fez lambança, mas a gente não consegue, às vezes, mensurar o tamanho da lambança que ela fez, ou quando ela não fez, ela é um emaranhado até de observar de fora, assim. Então eu acho que o ano do Leclerc é bom, mas não para melhor do resto. Cara, eu acho que a gente não pode, embora tenha que ressaltar muito o que o Bortoleto fez, especialmente nas últimas 4 etapas,
Falar do Hülkenberg. Sim, o Hülkenberg teve um ano incrível até aqui, que merece muitas palmas. Acho que o ano do Russell é muito bom. Opa, aí sim. Eu acho que o ano do Russell redefiniu um pouco o Russell. Eu nunca fui contra o Russell, sim, mas esse é um ano que eu realmente passei a dar mais valor ao Russell. Assim, eu acho o Russell, para quem sempre pegou essa geração, porque assim, é engraçado, né? Quando a gente estabeleceu o Verstappen acima de todos, foi muito difícil definir a prateleira abaixo, e aí a tendência é por todo mundo, mesmo que a gente tenha as preferências. E eu sempre deixava o Russell com o menos, o A mais, o A menos, em relação a Leclerc, a Norris. Esse é um ano que eu falei, opa, acho que a minha avaliação, minha percepção do Russell estava desbalanceada, descalibrada. Eu acho que é um ano muito, muito bom do Russell. Então eu acho que, assim, eu citei o Verstappen, porque é o Verstappen, o cara que ganhou corrida, é o cara que fura a bolha, faz umas poles, você fala, nossa, como ele fez É o essa Verstappen, volta? o bola de ouro do melhor do resto. Porque Mas ele arranca suspiros, mas o Russell, pra mim, da minha avaliação, eu parabenizo o Leclerc sobre algo que eu sempre achei do Leclerc. O Russell eu parabenizo e falo, pô, o Russell me fez olhá-lo de forma diferente. Eu tô olhando ele com mais brilho nos olhos. O errado era, de repente, eu. Só que eu acho que ele está fazendo coisas que fez um grupo de pessoas do qual eu faço parte. Fala assim, pô, esse cara... a ponto de, assim, ao ano passado, se o Verstappen tivesse na mesa, bota ele no lugar do Russell e manda embora. Sim. Esse ano você fala assim, cara, não dá pra mandar esse cara embora, hein? Exatamente. Mesmo com o Verstappen. Eu acho que é essa a questão do Russell. Compara a interação do Leclerc com Ferrari e o Russell com Mercedes. O carro da Ferrari é desenvolvido em cima do Leclerc já faz anos. Esse é o primeiro ano em que você tem o George Russell como líder da equipe. Sim. E até o ano passado, eles não tinham como ignorar o fator Hamilton no projeto do carro. Claro. É uma coisa que eu e o Rico Penteado temos uma opinião diversa. Eu respeito muito, mas eu faço reverência para o Rico Penteado. Mas o fato é que, se você levar em consideração todos os conceitos para gerar um carro hoje, tá, pelo que se conhece, se você levar tudo ao extremo, ninguém consegue guiar. Começa por aí. Só tem um que consegue. Verstappen. Exatamente. O resto é um compromisso, principalmente porque você tem dois pilotos completamente diferentes dentro da equipe. Só que, invariavelmente, um dos pilotos vai tocar vamos dizer assim, a linha mestra de desenvolvimento do carro. E é o primeiro ano em que essa linha mestra está baseada no Russell. Baseado no que foi feito ano passado. Ano passado já estavam baseando, porque o homem já ia embora desde janeiro. Sim. Exato. Entendeu? E é difícil de você mudar uma concepção. O carro mudou completamente de concepção. Então ele está levando esse carro, na minha opinião, nas costas. Olha o que o Antonelli está fazendo. O Antonelli é experiente? Não é, mas ele é rápido. Só que está numa inconsistência e o Russell ali. Batendo. Não é ponta, mas está sempre ali. Segundo, terceiro, quarto, terceiro, segundo, sexto. Ele está menos inconsistente do que o próprio Verstappen. Então isso já mostra, para a Mercedes principalmente, que eles têm ali um porto seguro onde investir para criar um carro que, se não vai casar exatamente com ele, daqui a pouco vai começar a ser 60% nele, 70% nele. A menos que o Antonelli se prove o gênio. De uma hora para outra, dá o clique, começa o ano que vem, começa a bater o Russell. Aí a Mercedes vai se ver maus lençóis, porque eles vão ter concebido um carro durante 2 anos em cima do George Russell. Piores pilotos, meus caros. Temos o Jack Durham já fora do grid, Franco Colapinto ainda zerado, os dois únicos Então, zerados. na mesma casa, né? Justamente, já com mais GPs do que o Durham, né? Tivemos ali a situação da Red Bull, Tsunoda indo para a equipe principal, o Lawson sendo rebaixado. Neste momento temos o Lawson com 20 pontos, Tsunoda com 10. Então você vê que a Racing Bulls é a melhor vaga aí. E aí outros que são potencialmente postulantes aí. O Stroll, que tá tomando um vareio no head-to-head classificação, embora em pontos esteja empatado com o Fernando Alonso. Quem que vocês destacariam negativamente? Se quiser começar nessa, Molina, mas... É muito complicado. É muito complicado não citar a Alpine como a casa dos piores, segundo os pilotos. Porque, cara, na Red Bull a gente sabe o que está acontecendo. Entendeu? Enquanto o Tsunoda estava andando de Racing Bull, ele estava andando bem. Sim. Entendeu? Na hora que inverteu, então ali o problema é carro. Agora, a hora que você olha o Durham não teve tempo
de polir uma coisa que deveria ter sido polida na Fórmula 2. Quer dizer, ele subiu sem poder subir, na minha opinião. E o Colapinto, cara, assim, eu não vou dizer que decepção e tal, mas o final do campeonato dele do ano passado minou na autoconfiança dele, nunca mais recuperou. Infelizmente, é um talento bruto, não vou dizer um talento nota 10, mas um bom piloto que foi limado, sabe? Acabou. Na minha opinião, acabou. Então não tem como... Talvez não seja tão ruim quanto tem sido, como não era tão bom quanto se achava quando ele chegou. Poderia ter sido muito melhor, tivessem Com sido calma. as circunstâncias diversas. Ele chegou botando pressão no Albon, sem ter experiência de Fórmula 1. Numa equipe difícil, que estava em reestruturação. Então, e de repente, volta para a Alpine, numa situação em que ele estava substituindo um piloto do nada, que já tinha feito bobagem, com o Briatore, que trabalhar com esse cara não é fácil. Então, assim, as circunstâncias fizeram esses dois pilotos, na minha opinião, serem os piores do ano. As circunstâncias. Se tiver que escolher um. Eu tô achando que o Colapinto tá... expectativa versus realidade. Infelizmente, o pau que ele tá tomando, o Gasly, é notório. Assim, O Durham tem o argumento de que ele mal teve tempo. O Colapinto já tem aí. Se bem que tá equilibrado, acho que tá um equilibrado. pouquinho a mais pro Colapinto. Só que o Durham chegou a ter uns brilharetes. Cara, o Colapinto tá sempre ali nas últimas posições. E me parece que ele não tem atenção da equipe, sabe? Ele tá sempre remando contra a maré. Então acaba sendo o pior. Mas, dado que são todos pilotos de Fórmula 1, essas circunstâncias sempre vão atuar. Tá? Por exemplo, vamos falar de Tsunoda. Cara, o Tsunoda não é ruim desse jeito. Não. Para. E o fato de quanto pior o carro está, mais próximo ele está do Verstappen, me leva a essa conclusão. Cara, ele está levando um carro extremamente difícil, que não casa com o estilo de ninguém. Tá? Então, é difícil apontar não, você é um piloto ruim. Assim, você está um piloto ruim. Tá? Por causa das circunstâncias. Eu vou até evitar falar desses assim, que vão na linha do chover no molhado, porque o Molina já compreendeu especialmente o que eu falaria da Alpine. Eu vou fazer algumas menções, porque eu sei que a gente vai ter um programa em agosto mais amplo sobre isso, algumas menções assim de expectativa e realidade. Acho inegável falar do ano do Hamilton, a gente já falou aqui, então assim, por N motivos, mas por N motivos é um ano bastante frustrante. Ele não entraria no páreo aí com Colapinto, Durham, ou é pegar muito pesado? Não, teve vitória esse ano. É verdade. É isso, verdade. Porque daí é realmente considerar que esses caras não estão na cédula eleitoral, entendeu? Assim, não, eles não estão ali, então beleza. Que é o que eu tô fazendo no meu comentário, mas aí eu não daria uma manchete tão grande dessa. O Hamilton está pior do que Colapinto e Durham. Entendeu? Mas eu estou já excluindo essa leva. É que na MotoGP a gente coloca o Banhaia, por exemplo. Sim. Concordo. Mas, vamos lá. O Hamilton é tem que ser citado como... se você me falasse a gente fez podcast, eu não lembro se eu falei ou se foi do podcast do Christian Fittipaldi que ele falou e eu só endossei, assim, para o ímpar, não, qual a probabilidade do Leclerc terminar à frente do Hamilton? Eu achava uma probabilidade alta dele terminar à frente, mas se você falasse a diferença em geral é essa, eu diria não, acho que vai ser menor. Então eu acho que ele está abaixo do que eu esperava. Eu tenho algumas menções que não vão muito na linha só do piloto, não. Vão mais assim. Eu tô achando o ano da Williams bem abaixo, assim, do que poderia, assim. Começou bem, né? Como tá? Começou bem. Começou super bem Albon, e muito Albon puxada e pelo Sainz? Albon. O Albon tá com 54 pontos neste momento. É o 8º colocado do campeonato. Sainz, 16 pontos. Então, a Williams, só passar construtores, é a 5ª colocada com 70 pontos. Então, o começo foi muito bom, mas a diferença é abissal entre a Albon e... É compreensível, o Albon tá lá há muito tempo, o Sainz tá chegando e de uma estrutura... Mas é uma menção negativa, o Sainz, um ano abaixo, um ano ruim. E assim, dois caras que eu não acho que mereçam nada no sentido do pior, não é isso. Muito jovem, teve momento bom, mas assim, o que eu estou acompanhando mais é o desenvolvimento do Kimi Antonelli. Sim, ele ainda oscila muito e é normal, mas assim, é um normal que muita gente às vezes não teve
esse abraçar do sistema para conviver com isso. A gente já viu gente já viu não, vários não tem. Então assim, mas acho normal. E o que eu vou falar eu gosto do Hadjar. Assim, a primeira, o Molina já veio aqui, eu sempre acompanho o Molina, sou muito fã do Molina, mas é a primeira vez que a gente tá junto. Eu tenho uma postura às vezes de opinar contra o que eu acredito, se eu perceber que a questão virou uma questão de massa, que eu falo, não, pera, tipo o Norris. Eu defendi o Norris muito, mesmo falando, eu prefiro hoje o Piastri. Mas, gente, eu tô achando há muito tempo que o Norris tá apanhando muito mais. Assim, isso já do ano passado. Ele tava na frente da matemática, ele tava ganhando o outro várias vezes em quali, e tratando. Eu entendia que o enfrentamento com o Verstappen pesava nisso com ele, mas eu achava que. E aí, quando eu acho que a coisa fica over, eu viro um defensor de coisas que eu vou contra, às vezes. Entendi. Então, porque eu fiz esse preâmbulo ao Molina, que a gente nunca fez o programa junto. Eu gosto do Hadjar. Só que eu acho que houve momentos em que o campeonato dele era tratado como em comparação ao Bortoleto, por exemplo. Nossa, que incrível! E eu sempre falava assim, gente, se o Tsunoda não tivesse mudado de teto, o Tsunoda continuaria cravando ele. Se o Tsunoda estivesse na Racing Bulls, ele, para mim, teria 40 pontos. Assim, se o Lawson já tá com 20, o Tsunoda estaria, para mim, com 35. E a nossa definição do Hadjar seria outra. Quando ele sai, vem o Lawson catando o cavaco, e aí ele vai um oitavo aqui, um nono, uou! E Bortoleto, assim, falando um pouco do... Eu ia contra isso. Então, assim, não acho que ele mereça As nenhuma... referências foram boas para ele, né? Isso. Então, o que eu acho eu gosto do Hadjar. Só que quando rolou aquela do novato do ano, não é o meu. Entendeu? Então, assim, é isso. Novato do ano. Eu acho que é cedo. Eu acho que houve fases. Por eu enquanto. acho que isso a gente tem que esperar. Eu acho que... Putz, cara, eu acho que tem motivo para você votar em alguns, tá? Eu acho que o teto mais alto do que a gente viu foi o do Bortoleto mesmo. Só que houve uma faixa em que ele estava, é o que eu sempre falava dele. Eu via a performance, eu não via o Molina falando... Enquanto o Molina falava do Colapinto, eu pensei no comentário que fez o Bortoleto, que assim, a gente não viu o Colapinto jogar o campeonato do Gasly em nenhum momento. Um tá aqui, o outro aqui, você fala, caramba, ele... E a gente viu o Bortoleto no raio de ação do Hülkenberg em vários, quase num race by race, em que um tinha 30 pontos e outro 0. Então eu sempre falava, cara, matematicamente isso tá constrangedor, mas quem tá olhando, tá vendo que assim, eles estão desempenhando de forma parecida. Sim, em termos de quali, eles eram muito próximos, com vantagem para o Bortoleto. Mas a experiência do Hülkenberg pesava tanto em corrida que o resultado de pontuação era muito diverso. E muito, Molina, largada é primeira volta, assim. Acontecia, teve uma corrida que eu não me lembro qual, que o Bortoleto lá, era 10º ou 11º, o outro 14º, quando vira a segunda volta, um era 8º, o outro 13º, sendo o Hülkenberg. Pronto, o Hülkenberg condicionou a corrida dele ali, e a partir dali ele fez tudo o que precisou para pontuar, e o outro ali remando. Então eu acho que o teto do Bortoleto, assim, no creme de la creme dele, é melhor. Só que eu também acho que os outros... eu não acho que dá pra falar que o ano do Berman é ruim, quando você vê o que ele fez com o Ocon. Não tô falando que é o melhor, tá? Começou muito mal. Começou muito mal. Pancada em treino livre, destruir carro. Então, é que eu acho que o julgamento... Eu votaria no Bortoleto. Mas eu acho que isso também carrega a minha opinião de achar o Bortoleto, no geral, melhor. Eu acho, no para o ímpar, sem considerar nada do ano, carro nenhum, eu acho o Bortoleto melhor do que os outros novatos. Hoje, o Kimi Antonelli, eu ainda acho que tem uma interrogação grande entre o que é o esporte hoje em dia, de você ver clubes de futebol contratando jogador de 17 anos, times da NBA draftando jogadores de 18 anos. Hoje em dia se aposta no talento percebido e não necessariamente ele se comprova. A temporada do Antonelli esse ano foi exatamente a temporada dele na Fórmula 2 ano passado. Foi uma temporada horrorosa, com 2 vitórias. É isso. Então o potencial tá ali. Pois é. Uma delas na chuva, em Silverstone. Exatamente. Então o Antonelli, eu tenho evitado comentários mais contundentes, não é nem para não queimar a língua ou para ser covarde, porque eu acho que ele pede isso, assim, o potencial tá ali, é ver um pouco como ele vai, é tipo aquele desenho animado de um super-herói, que o Molina citou o Homem-Aranha, me vem à cabeça assim, o X-Men, quando eles estão sendo treinados. O poder tá ali, mas os raios ainda saem meio sem calibre, né? É o Ciclope com óculos novo, não consegue focalizar o raio, meu. É isso. Então mas meu voto é o Bortoleto. Desculpa alongar, mas eu acho que perfeito. Eu acho que essa pergunta não cabe uma resposta tão prática. Assim, tal.
É porque ela... Eu acho que ela não tem uma resposta muito clara, entendeu? Porque a gente tá falando de potenciais ainda muito em lapidação, com carros muito diferentes e do meio do bolo. Assim, não é nem na ponta, quando às vezes é mais fácil você ter um entendimento. Molina, se quiser arrematar sobre o novato do ano, eu quero seus insights também, porque eu acho que é uma discussão cheia de nuances. O Felipe trouxe várias delas já. Sem dúvida. Na evolução, Bortoleto, sem sombra de dúvida, ele começou o ano assim, tipo, novatão mesmo, aprendendo, era o que menos quilometragem tinha, tá? Então, começou enfrentando coisas muito básicas, que os outros já tinham um pouquinho mais de pé, até por estarem em equipes melhores e tal. Agora, de todos, o que mais me preocupa é o Antonelli. Porque eu já vinha dizendo, estão acelerando demais a carreira dele. Pulou Fórmula 3, fez um ano de Fórmula 2 dispensável, chega na... Primeiro teste realmente de TL1 na Fórmula 1, o cara pancou o carro em Monza, em casa, chorou, fez o diabo. Então, assim, o que mais está correndo risco, e era o que correria o risco de ter que passar um ano numa Williams, se o Verstappen viesse para Mercedes. Não acho que iriam abrir mão do George Russell, que é a quantidade conhecida para desenvolvimento de carro. Então, o que mais corre risco ali é o Antonelli. Mas, ao mesmo tempo, por estar na Mercedes, corre-se o risco, de repente, cara, já largou na frente, de repente ele me ganha uma corrida, dá uma de Vettel em Monza, de Toro Rosso, cara, assim, dá uma virada de mesa. Por isso que é difícil avaliar o melhor. Posso avaliar até aqui. Isso. Até aqui, com essas últimas duas provas, Bortoleto sem dúvida. Porque é o único que veio crescendo, não diminuiu. Os outros cresceu, deu aquela, né? Agora o Antonelli é o que mais me preocupa, porque sabe-se desde o kart que o moleque é fora da curva, é gênio. Ele tem um DNA diferente. Mas a gente já viu muitos com DNA diferente caíram pelo caminho. Então é o que mais corre risco. Perfeitamente. Acho que as ponderações necessárias aqui no debate sobre o novato do ano foram feitas. Eu ficaria de Bortoleto pegando o gancho no que traz o Molina. Você também passou bem por todos os meandros envolvendo os outros, né? Inclusive Berman, Radiar e Companhia Limitada. Você que está conosco, comenta aqui quem que você acha que é o melhor novato, o pior entre Colapinto, Lawson, próprio Jack Durham. Fique à vontade. A nossa área de comentários está aberta tanto no YouTube quanto no Spotify. Lembrando sempre, podcast motorsport.com no oferecimento de Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Nesta quinzena primeira de agosto temos aí a seguinte promoção. Você coloca R$100 na sua conta da Mint, no seu cadastramento novo aí, colocando o cupom Motorsport50 e recebe R$50 em Bitcoin para fazer os seus investimentos. Vale a pena, eu tenho tido bons retornos. Antes de falarmos de Rafa Câmara, que é a nossa pendência, digamos aqui, de debate, menções honrosas e desonrosas das equipes. A gente tem o seguinte cenário do Campeonato de Construtores. McLaren, campeã, ainda não matematicamente, mas óbvio, né? 559 pontos. Ferrari 260, Mercedes 236. A gente vê uma crise eterna na Ferrari, ela é a vice-colocada do Campeonato de Construtores. A Red Bull, dependente quase que exclusivamente do Verstappen, 194 pontos. Aliás, vejam só, 194 pontos para a Red Bull, dos quais 187 de Max Verstappen. Então, tome-se aí a proporção do holandês nesse somatório. Williams 70, Aston Martin agora ressurgiu, 52 pontos, Sauber 51, Alonso e Stroll acabaram passando a Sauber aí neste GP da Hungria, RB 45 pontos, oitava colocada, Haas 35 pontos, nona, Alpine 20 pontos, décima colocada. Algum destaque aí que esteja fugindo do script? A McLaren já se esperava assim, a Red Bull a gente já falou bastante, Ferrari idem, acho que a Mercedes fica sempre naquele limbo, né, Molina? Ora bem, do nada surge como segunda força e cai, tem a questão da temperatura. Outra que você mencionaria aí para essa remate sobre as equipes? Eu vou salientar a situação de duas equipes. Evolução da Sauber. Cara, total. Assim, era para ser a equipe de fundo de grid. Não é. E cada vez mais não é. E dado que todas as equipes já estão focando muito no desenvolvimento do carro do ano que vem, ela continua crescendo. Muito bem. Williams, carro 2024. É o mesmo monocoque. Quer dizer, o desenvolvimento do carro do ano passado. Por que começou tão bem? Porque todo mundo está querendo entender o carro novo. Eles não, eles já estavam com aquele carro, foi simplesmente mais um pacote de evolução. E eles abandonaram o desenvolvimento desse carro rapidamente. Por quê? Porque chegou no limite.
Chega no limite e fala, não, ok, agora é totalmente 2026. Então o Williams, que está se reestruturando tecnicamente, na fábrica, nos procedimentos, James Wallace está fazendo um trabalho monumental para levantar esse conglomerado, né, essa bomba que a Dorilton comprou, e está se tornando algo vendável. Vamos lembrar, ainda é, fora a McLaren, uma das poucas equipes que não tem uma ligação forte com uma montadora. Será que vai acontecer? A gente está vendo montadoras aí se interessando por várias coisas. Estamos vendo a Hyundai chegar no WEC. Então, esses grandes grupos, problema de fusões e aquisições que estão deixando poucos grandes grupos de montadoras no mundo, num momento isso vai voltar. Porque você não vende um carro chamado Stellantis. Você vende vende um monte de coisa. Então, eles vão começar a ter que salientar. Tá? Tem um rumorzinho aí de uma outra marca do grupo Volkswagen tentando um outro approach tecnológico, tá? Eu estou pesquisando isso porque, do ponto de vista de business plan, de plano de negócio, faz todo sentido a Porsche realmente se aproximar de uma equipe de Fórmula 1 e começar a fornecer tudo que ela assim tem de forte, sem dar a cara para bater, sem fazer um motor, sem fazer um carro, entendeu? Era o que ela queria na Red Bull. Exatamente. Dados, simulação, sistemas, método de trabalho, entendeu? Então, Williams pode mostrar alguma coisa diferente, mesmo porque é a única saída que ela tem. Tá? Para poder... O grupo Dorilton já vai sair, assim como a Liberty Media vai sair da Fórmula 1 em pouco tempo. Já comprou um outro produto para investir. Grupos financeiros entram, reestruturam, valorizam e realizam lucro. É normal. Tá? Então foco na Williams. Assim, um foco assim, olha de vez em quando lá, não deixa ela quietinha lá no canto que ela pode surpreender. Boa. Felipe, alguma consideração? Se quiser perguntar do Rafa na sequência, pega a cola aí. Vamos lá, vou pegar a classificação. Para mim, assim, a gente tende às vezes, que nem piloto do dia. Se o cara ganha muito, aí ninguém vota mais nele porque virou obrigação. Eu acho que a McLaren tem que ser citada. Você dominar um campeonato chamado Fórmula 1, você tem que estar lá. E para mim, a segunda dimensão assim, de uau é a Sauber. O que a Sauber tá fazendo é inesperado. Assim, ninguém, Bortoleto, nos seus melhores sonhos, o que você imaginou? Eu imaginei que a gente estaria na pausa em sétimo com 51 pontos, a 1 da Aston Martin, a 19 da... Mas esquece, a Sauber hoje briga pelo 5º lugar no Mundial de Construtor. Não acho que vai terminar, mas a matemática não diz o contrário. Se depender da Aston Martin do que ela vem aprontando, é capaz de conseguir. E a Williams estagnada. É isso. Como então... jogar tanto recurso no lixo, não? Então... Vamos lá. O Adrian Newey tem um trabalho hercúleo pela frente. Então, eu vou de McLaren e Sauber. Mas agora eu vou uma palhinha por time. Né? McLaren, já falei Ferrari. Cara, a Ferrari tá em segunda. Como foi o fim de 2024, me parece decepcionante, porque havia expectativa de lutar pelo título. Erraram o carro. Erraram, exatamente. Escolhas erradas e tal. Então a Ferrari, eu acho que pode parecer pesado falar que tá numa decepção, mas expectativa é realidade. O vice-campeonato mundial não é de todo ruim, embora não esteja consolidado, mas e tem um fator Mercedes com Kimi, né, que não tá pontuando pouco e tudo mais. Eu ainda acho, se você falasse quem eu acho que tem o melhor carro, eu ainda acho que a Mercedes, no geral, tem um carro um pouco... A da Ferrari é mais assim... Como que é? Exame... pique. De cardiograma, né? Vai de picos para vales muito rapidamente. Red Bull continua do mesmo jeito, tem uma perna. A Williams, ela começa muito bem e tem uma queda. Eu acho que não dá para dizer que um time que está em 5º lugar, sendo que a gente tem 4 destacados já há um bom tempo, McLaren, Ferrari, Mercedes e Red Bull, é uma decepção. Mas eu quero ver a segunda metade. Eu até acho que, dependendo da segunda metade, ela pode entrar neste debate. Eu acho que ela pode piorar. Exatamente pelo foco no ano que vem. Sim, a Williams tende a piorar, mas assim,
conscientemente. Sim, exato. E não acho que seja um erro, mas daí eu acho que ele vai chegar no fim do ano e falar... análise do campeonato de 25, exato, né? Exato. A Aston Martin estava péssima nas últimas 2, 4, 6 etapas, somou bastante pontos. Acho até que a matemática é meio estranha, porque se você falasse para mim de bate-pronto, decepção do ano, eu acho que eu diria Aston Martin. Aí você olha a classificação e fala, caramba, é verdade, ela melhorou nas últimas. Eu ainda acho que é decepção. Não, eu também acho, pela grana que tem e que não vai. Aí Sauber e tal, cara, a Racing Bulls entra para mim numa coisa que eu aprendi uma vez com o Barrichello, que é aquilo da gente às vezes não conseguir entender o real potencial de uma equipe barra carro em função da dupla de equipe. E eu lembro disso no ano Williams, Bruno Senna e Pastor Maldonado. Maldonado ganha uma corrida, inegavelmente um cara que no dia feliz era, desde a Fórmula 2, assim, GP2 na época, voador. O senhor estava lá? O Bruno Senna estava. O Bruno Senna era um piloto muito inteligente, mas era inegável que aquele ano da Williams, todo mundo falava, se tivesse uma dupla de equipe boa, muito boa, teria muito mais pontos. A Racing Bulls a gente não consegue mensurar isso porque Lawson e Hadjar a gente não sabe, não tem um. Dois novatões. Isso, não tem um que defina isso. A gente não fala, não tô nem falando de ter um cara animal no Verstappen, não. Se o Albon tivesse lá, o Sainz tivesse lá... Mas essa é a função dessa equipe. Total. Ela é uma equipe júnior. Exatamente. E aí eu acho que a Haas e cara, a Alpine, tudo bem que entra na cota do que a gente falou de Colapinto e Durham, mas ela tá em último. Agora, que desperdício de Gasly, hein? Pô, que desperdício de Gasly. Rapaz, botar esse rapaz numa outra equipe minimamente séria. Totalmente. Porque a Alpine não é séria. Sim. É assim, vende, não vende, entra Briatore, entra não sei o quê. Cara, montadora de um com motor de outro. Exatamente. Ela não é minimamente séria. Alpine e Mercedes. Eu tô curiosíssimo. Meu Jesus. E Rafa Câmara, você tinha uma pergunta específica? Não, eu queria ouvir um pouco eu sou admirador da trajetória do Rafael Câmara, mas eu queria saber do Molina como é que ele viu o ano da Fórmula 3 em geral, mas de que tipo de joia estamos falando e observando, Molina? Qual quilate? Qual é exato? Bom, o Noah Stromstead não é bobo. Tá, também é um piloto rápido. O Wurz, nem tanto. E os dois foram destruídos dentro da Trident. Desde os testes pré-temporada, todo mundo trabalhando pelo carro, tal, não sei o quê, e eles até viravam tempos próximos. Chegou a primeira prova, o Rafa Câmara mostrou o quanto ele tá bem preparado aqui, psicologicamente. Que ele era rápido, todo mundo sabia. Agora, o quanto que ele está preparado psicologicamente de entregar a pole position, entregar a vitória nas primeiras provas, e aí problemas tal de desgaste de pneus, tá? A Trident tem um ponto fraco dela no gerenciamento de pneus, e isso é acerto. O acerto está assim, pique, de novo, né? Obtém uma aderência absurda e de repente engata uma rec, pelo amor de Deus. Lembrar que essa vitória aqui foi na chuva. Né? E assim, teve muito de Rafa Câmara ali, porque de modo geral a Trident perdeu o edge, perdeu toda a vantagem técnica que ela tinha no começo do ano. Então assim, terminar o campeonato com um avanço, para mim é a surpresa. Eu não esperava que a diferença dele fosse tão grande. Surpresa e alívio, sob certa forma. Mas, sem dúvida. O Ivan Bruno destacava muito esse lance da Trident em declínio no podcast que ele veio aqui. Molina. Exatamente. Então, assim, agora dá para pensar, dá para ele fazer uma baita prova de encerramento e já pensar, de repente, em nem fazer essa prova. Em estrear na Fórmula 2 já. Dá uma de Gabriele Mini ano passado. Eu acho que seria. Não acho que seja o que ele vai fazer. Seria melhor sentar nesse carro da Fórmula 2 na pré-temporada, entender o carro, repetir o que ele fez para a Fórmula 3. É um garoto cabeça, tá? Eu interagi com ele no kart, não assim pessoalmente, não trabalhei diretamente com ele, mas vi correr. Tenho testemunho de chefes de equipe que mostram que ele é um cara calmo, tranquilo, tal. Então, a base está muito boa, mas faltou ele ser colocado à prova neste ano. Foi fácil. Infelizmente, foi fácil. Os outros pilotos não conseguiram montar um ataque forte. Agora no final do Solov, mas também caiu pelas tabelas. O cara de terceiro ano de Fórmula 3 deveria estar
muito mais forte, mas também entrou nessa mudança de carro, tal. A Trident saiu com uma vantagem inicial. Ano que vem é Fórmula 2. Todo mundo conhece o carro. Dependendo da equipe que ele for, podemos ter um ano excelente, como podemos ter um ano complicado. Eu acho que ele, ano que vem, vai ser botado à prova. Esse ano não foi. A questão da idade, Molina, tem gente que diz que o Rafa Câmara, por ter 20 anos, ele tem pouco tempo para chegar e mostrar na Fórmula 2. Na linha do que fez o Bortoleto, ele teria que emular de emendar os títulos sucessivamente. E, o Bortoleto chega na Fórmula 1 com 20 anos, né? O Rafa Câmara tem 20 agora, pegando outros destaques do grid da F3. O Tsolov, você falou já, terceiro ano na categoria, o Mariboia é um pouquinho mais novo, mas você vê algum, digamos, calcanhar de Aquiles nesse caminho dele rumo à Fórmula 1? Não, com 20 anos ainda não. Eu vejo o calcanhar de Aquiles no Drogovic, 25. Cara, 5 anos faz uma diferença monstruosa. Mas não na habilidade e tal, Sim. Na percepção. É uma percepção assim, muito cruel que a Fórmula 1 tem hoje. O cara tem que chegar lá teenager. Cara, assim, a cabeça do garoto não tá... O garoto da garota, um dia teremos... Mas não chega lá formada. Você vê um Kimi Antonelli que vem para uma entrevista no Cercadinho com o olho vermelho de quem chorou. Cara, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso para o piloto. O Rafa Câmara, exatamente por causa do Antonelli, foi freado na carreira. Porque estava dando a cara para bater com um piloto que não era melhor que ele, que tinha muito mais recursos, muito mais apoio, desde o kart. Tá? Foi um passo estratégico fantástico, porque aí ele teve a oportunidade de crescer assim com consistência, montar bem a base de concreto para depois erigir o templo. Então eu acho que 20 anos tá de bom tamanho. Você vê ele equilibrado, você vê ele não muito, a mesma coisa que o Bortoleto, não muito efusivo nas suas comemorações, lógico, o título tem que fazer tal, até mesmo para as câmeras. Mas eu acho que 20 anos é um ponto positivo no caso do Rafa Câmara, não negativo. Não chega muito afobado, qualquer coisa que o valha, né? Ele parece ser mentalmente muito bom, assim como o Gabriel Bortoleto. Pegando as idades certinho, o Mariboia, na verdade, tem 21, Noah Stromstad, citado aqui pelo Molina, 18 anos, Tuka Taponin, 18, o Tsolov, 19, então talvez por isso algum cara um pouco mais crica possa dizer, mas vai depender muito do que ele entregar na Fórmula 2, claro. E da equipe, né? A gente tem visto que essa troca aí de F3 para F2 é difícil de acertar o time. A Trident, por exemplo, emendou 3 campeões de Fórmula 3 em sequência. Exato. Bortoleto, Fornaroli. E não faz nada na 2. Exatamente. Pois então, olha só como é cruel a coisa. E o Drogovic? Você citou aí 25 anos, ele tem esse período aí no banco de reservas que depois encontra. Nem estava aqui previsto perguntar, mas o Molino trouxe o gancho. Sabe-se que ele tem ali a tentativa de chegar ao grid da Fórmula 1 pela Cadillac. Não sei se você sabe alguma informação de bastidor, não, mas a sua leitura aí do que pode ou deve ser a dupla do time norte-americano. Se ele sentasse na Cadillac, ele faria um bom trabalho. Ele tem uma experiência de estrutura de Aston Martin. Ele está vendo a Aston Martin evoluir como estrutura, não como resultado, tá? Mas como estrutura. Ele está vendo de lá de dentro, ele teve a oportunidade de interagir com vários grupos técnicos. Provavelmente está interagindo com o Adrian Newey, fazendo simuladores, provando conceitos. Então é um cara pronto. Mas a idade depõe, o que é um absurdo você falar que uma pessoa de 25 anos está velha. Cara, é um completo absurdo, mas a gente entende, o mercado está assim. A oferta de jovens talentos é muito grande. O funil ficou com a boquinha do tamanho. Antigamente você tinha várias Fórmula 3. Hoje não, cara. Hoje a boca do funil é enorme e a saída é capilar. É muito complicado. Eu continuo batendo na tecla. Se ele quer investir na possibilidade de um sonho, ele tem que estar ciente de que ele está jogando um monte de outras oportunidades fora. Fez uma prova de Fórmula E esse ano, foi muito bem, botou Mortara no bolso, tá? Quando vai pro WEC, anda bem, aí se ganha ou se não ganha, cara, sempre anda em Le Mans, Le Mans escolhe o vencedor, esquece. É complicado, a mesma coisa que Indianápolis. Daytona. Jogou a oportunidade da Fórmula Indy fora, então assim, ele tem que estar ciente disso. Se isso o faz feliz, muito bem, não sou eu que tenho que escolher o que ele tem que fazer para a carreira dele.
Mas se eu fosse manager dele, ele já estava lá na Ganassi faz tempo, tá? Essa é a minha posição. Felipe, algum veredito aí sobre o Drogovic ou temos que esperar? Não, tem que esperar. Eu acho que essa questão do que o Molina trouxe da idade é idade / tempo de espera. Porque é isso. Se você olhar, a idade do Rafa é um pouco acima, mas a trajetória dele é condizente com o que está acontecendo. Isso hoje em dia esbarra no que eu falei da compra de talento, né? Naquilo que eu citei de jogador indo embora para a Europa cedo. Na NBA, no draft da NBA, que é um esporte que eu gosto muito, os meninos hoje em dia fazem ou um ano de faculdade ou pulam direto, mas geralmente eles fazem um ano de faculdade. Aí vão com 18 anos. Tá? Quando tem a análise dos especialistas de draft, dos scouts, o cara ter 18, 19 considerado cedo, o cara que tá beliscando 20 já é uma condição de avaliação entre eles. Então assim, o cara, franquia tal, tem a escolha número 3. E na mesa para escolher tem 3 jogadores, um de 18, um de 19 e um de 20. Se os números dizem que o de 20 está melhor, já está pesando contra ele ter 20. Assim, tudo bem que numa questão acadêmica, geralmente todo mundo está no mesmo ano da faculdade com uma idade parecida, é diferente de automobilismo. Mas a narrativa dele faz isso. A do Drogovic não. Para mim é inegável que o Drogovic tem talento e o que ele escolher fazer, ele vai fazer bem. E eu também acho. Mas eu já ouvi falar muito disso ser um desejo muito pessoal dele, de esperar a Fórmula 1 a qualquer custo. Não acho que o bonde dele vai passar, mas assim, em outro lugar, mas oportunidades já passaram. Assim, se ele ficar nessa com 28 anos, agora vamos... Não, agora não vai mais. Exato. E eu acho que eu entendo, porque é o que o Molina falou, a escolha pessoal, quem sou eu para opinar, mas... que a linha do tempo aí tá ficando complicada, tá? Galera, façam suas apostas. Teremos Drogovic na Fórmula 1 via Cadillac, que terá motor de Ferrari, se bom lembrar. Queremos saber a sua opinião, deixe aqui na área de comentários. Nosso podcast motorsport.com, no oferecimento de Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Nesta primeira quinzena de agosto, promoção para os senhores, senhoras e senhoritas. Você bota R$100 lá na sua conta da Mint, usando o cupom Motorsport50 na hora de fazer o cadastro, e tem R$50 em Bitcoin de volta ali, tranquilinho para você fazer os seus investimentos. Primeira quinzena vai até quando essa promoção? 15 de agosto. Meu aniversário. Opa! Só que esse presente eu não vou poder ter porque eu já fiz. Perdi esses 50 de cashback. Então não percam. Eu no meu aniversário vou precisar que você me leve para almoçar com... É que você também não vai ter o cashback, porque você também já fez. Vamos usar aí as cônjuges e coisas afins para nos presentearmos com este cashback. Galera, faça o seu cadastro usando Motorsport50, o nosso cupom. Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN, quantos anos de reportagem local? 10 anos. 10. Acho que complementamos bem aqui. O repórter, o apresentador e o comentarista e automobilista, Ricardo. Fiquei muito feliz de estar num programa. Sou muito fã do Molina e gosto de aprender. Assim, ontem eu estava na ESPN, num programa do Sport Center que eu faço, e aí estava uma análise de uma hora o Zupac e o Kifuri, que são meus pares. O Kifuri fez uma análise, não veio nem ao caso, que daí eu pensei assim... que privilégio, né? Você tá apresentando um programa que vem um comentarista do seu time fala algo que você não só concorda, mas fala, eu concordo, não seria capaz de ter feito essa análise que ele fez e agradeço estar num programa em que essa análise foi feita. E aí o Molina esbarra um pouco nisso, assim, eu sou muito fã da visão que ele tem e tá numa bancada trocando e ao mesmo tempo aprendendo, absorvendo. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço aos dois. Molina, você sabe, a casa é sua, as portas estão abertas. Te incomodaremos mais vezes com novos convites. Por favor, incomodem. Tá também um prazer estar com você, Felipe. A gente sempre se esbarra e nunca conversa. É isso. Né? Acho que foi uma oportunidade legal da gente bater uma bola, trocar essas ideias e tal. E espero que aconteça mais vezes. Acontecerão, certamente. Tá aí, galera. Podcast motorsport.com, excelente. Se ainda não ativou a notificação aí no Spotify, no YouTube, faça isso, deixa a curtida, seja em qual for a plataforma, hypar, enfim, vocês já sabem, a gente tem um encontro marcado na próxima semana. Tchau, tchau, um abraço, até mais.